one. Hi there people, I'm Teacher Jonatas and we are here again to talk about English. Hoje nós vamos continuar falando sobre o Simple Present Statement, agora é a parte 3 e nós vamos falar um pouquinho mais sobre questions. Mas espera aí, you like, já deixou? Ó, vale a pena, né? Compartilha com um amigo que tá aprendendo inglês, um cara aí que tá engatinhando ainda nesse aprendizado, que com certeza ele vai gostar também. E você, não esqueça de conferir os últimos vídeos que a gente tem postado, que tá tudo super bacana, tá bom? E aí, uma coisa muito importante pra gente lembrar é o seguinte: quando nós estamos utilizando alguns pronomes, o verbo auxiliar vai sofrer ali uma diferenciação. Vamos começar falando sobre o I, you, we e o they, tá bom? E lembra que sempre quando nós estivermos utilizando esses pronomes, o verbo auxiliar deles para o Simple Present Statement será o do, dessa forma, tá bom? Então, vamos pensar num exemplo aqui. Do I have class today? You respond. Okay, so do I have classes today? Do you go to school today? Do we have time for a breakfast? Do they go to the gym right now? Então perceba que com todos esses pronomes nós estamos utilizando o do, tá bom? Essa é receitinha de bolo também. Sempre que nós formos elaborarmos uma pergunta no Simple Present Statement, nós iniciamos com do, pronome, e aí nós continuamos com a informação que nós queremos saber. Vamos continuar aqui. Nessa parte é importante que a gente se lembre de uma regrinha que nós vimos no vídeo anterior. Veja bem, quando nós utilizamos os pronomes he, she, it, ou substantivos no Simple Present Statement, nós temos aquela regrinha de acrescentar o S no próximo verbo. Tá lembrado? Se não, dá uma olhada no vídeo. Para as perguntas, a gente vai seguir a mesma lógica, só que o que vai ser alterado é o verbo auxiliar, aquilo que indica que a frase é uma pergunta. No caso, o do fica does, porque o does, o do, também é um verbo irregular, então a gente altera a forma dele. Veja bem, vamos pensar num exemplo aqui com he. Does he go to class every day? Uma pergunta bem simples. Does he go to class every day? Ele vai às aulas todos os dias? Viu só? Que aqui nós não utilizamos o do na forma convencional. Nós alteramos a forma porque a gente está usando um desses pronomes que fazem com que o próximo verbo, no caso o verbo auxiliar também, leve S, tá bom? Bom, e aí veja, vamos continuar no mesmo exemplo aqui. Does he go to class every day? Perceba que, como nós vimos no vídeo anterior, o go, depois de um pronome como he, o she, o it, ou um substantivo, deveria ficar goes. Por que ele não fica nesse caso? Porque o verbo auxiliar, que é o does, já está com essa função. Então a gente não precisa acrescentar um outro S, a gente não precisa modificar um outro verbo para continuar com essa frase. Então, o correto é does he go to class every day? Não goes, tá bom? A gente vai seguir essas regrinhas sempre. Receita de bolo também. Bom, vamos pensar agora com o uso do it. Só para lembrar, it é aquele pronome que é utilizado para coisas e animais. Então, a gente sempre vai usar num contexto onde, de certa forma, pessoas, indivíduos não estejam sendo utilizados, tá bom? Vamos pensar num outro exemplo aqui. Eu comprei um celular novo. I bought a new cell phone. Imagine que eu estou dizendo isso para você. E aí, você me faz a... 3, 2, 1. Vamos pensar nesse exemplo aqui, ó. Eu comprei um celular novo. I bought a new cell phone. E aí, imagine que eu estou falando isso para você e você me faz uma pergunta. Does it have good apps? Ele tem aplicativos legais? Ele tem aplicativos bons? Veja só, o it serve justamente para indicar o que a gente está falando. O it, nesse caso, é o celular, entendeu? Fez sentido para você? E aqui a gente segue com a mesma regrinha do S.
Does, porque a gente está usando o pronome it, does it have? O have não altera, mesmo que esteja depois do it. Por quê? Porque nós já estamos colocando lá no does. Does it have good apps? Ele tem aplicativos bons? Ele tem aplicativos legais? Tranquilo, legal. E aí você pode perceber que essas perguntas que a gente está elaborando aqui são perguntas bem simples, na verdade. São perguntas que nós podemos responder com yes, I do, no, I don't, no, he doesn't, yes, he does. Então são simple questions. Só que é claro que existem perguntas que são um pouquinho mais complexas, e essas perguntas, consequentemente, vão exigir respostas mais completas. Normalmente, essas perguntas contêm as chamadas question words, tá bom? Que é, por exemplo, what, how, which, e assim vai. A gente vai ver um pouquinho disso agora, tá bom? E aí, vale lembrar que para a gente elaborar essas perguntas um pouquinho mais complexas, a gente vai manter as mesmas regrinhas da gramática aqui do Simple Present Statement, tá bom? É claro que a gente só vai acrescentar essas information questions, esses question words, tá bom? Show! Vamos pensar em alguns exemplos aqui agora, beleza? Olha só. How do I get to class? Como que eu chego na aula? Bom, então a gente está usando how. How é o como fazer alguma coisa. Vamos pensar no what agora. What time do you go out with your friends? A que horas você vai sair com seus amigos? O what é o mais clássico, o mais facinho de todos, né? A gente vê em todo lugar o what a todo tempo. Vamos pensar num outro exemplo aqui agora. When do you go out with your friends? Então, aqui a gente fez uma mudança. Quando você sai com seus amigos? When do you go out with your friends? Outra question word muito utilizada também é o where, onde. Where do you like to go when you're hanging out with your friends? Onde você gosta de ir quando você está saindo, quando você está se divertindo ali com seus amigos? Where do you like to go when you are hanging out with your friends? Amazing. E aí, veja bem, a gente está falando de interrogativas, nós estamos falando de questions aqui. Mas é claro que a gente pode perguntar algo na negativa, veja bem. Então, vamos pensar naquele exemplo que nós usamos. Do I have class today? Olha só, eu tenho aula hoje. Então, eu posso perguntar, eu não tenho aula hoje? Fica da mesma forma, só que na negativa. Don't I have class today? Eu não tenho aula hoje? Vamos pensar na pergunta com ele agora. Does he go to classes every day? Ele vai às aulas todos os dias? Como que a gente pergunta isso na negativa? Mesma regrinha, só que com doesn't. Doesn't he go to classes every day? Ele não vai às aulas todos os dias? Bem tranquilo, receitinha de bolo aí para anotar e não esquecer nunca mais. E aí, com tudo que a gente está vendo até aqui, eu espero que o Simple Present Statement tenha ficado um pouco mais claro para você. É uma das coisas que a gente mais usa enquanto nós estamos num diálogo, né? Enquanto nós estamos utilizando o inglês. E aí vamos retomar algumas coisas, né? Ao longo desses 3 vídeos nós vimos algumas regrinhas que são aplicadas. Veja bem, nós falamos sobre como utilizar o Simple Present Statement com os pronomes I, you, we e o they, que é o presente simples, fica bem facinho. Por exemplo, I like chocolate. Isso está no Simple Present Statement. I have to go to school right now. Então, tudo isso é Simple Present Statement. Com o he, o she e o it, existem algumas pequenas diferenças. Como, por exemplo, acrescentar o S no próximo verbo que vai estar ali em sequência dos pronomes ou dos substantivos. Por exemplo, he likes chocolate. Ou, por exemplo, my brother, lembra que brother é um substantivo, my brother likes chocolate.
Bom, tá tudo claro até aqui, né? Espero que sim. E é claro que se você ficou com alguma dúvida, vale a pena você rever tudo que a gente já fez até agora, porque tem um monte de conteúdo da hora aí. E eu com certeza sei que você tem muito mais a aprender de inglês. Então fica ligado nos próximos vídeos que a Right Now tá preparando pra você, tá bom? Curta, compartilha e comenta aí também alguma sugestão de tema que você gostaria de ver ou as suas dúvidas, que é muito importante também. Beleza?